E aí, será que o Zoro ainda é o segundo mais forte da tripulação? Muita coisa aconteceu e muita coisa mudou. Agora a gente vai ver se realmente ele ainda é o segundo do bando, baseado nos seus feitos e no que os seus concorrentes fizeram atualmente. Tem gente por aí dizendo que o Zoro foi superado pelo Jinbe, mas isso não é verdade. É fato que o Jinbe mostrou um nível de força bem considerável. E ele talvez não tenha enfrentado os adversários exatamente que estivessem no mesmo nível dele. Na verdade, o Jinbe nem encontrou tantas dificuldades em vencer os seus adversários. A maioria deles, ele venceu com poucos golpes. E isso mostra que ainda tem poder sobrando e quem sabe até ainda há espaço para mais algumas evoluções. Mas isso não quer dizer que o Jinbe seja mais forte que o Zoro. Ele tem muito mais experiência, mais idade e já se aliou às pessoas mais fortes do mundo. Além de ter bastante conhecimento. Mas vamos ser sinceros, galera, o Jinbe ainda está muito longe do posto. Também há quem diga que ele foi superado pelo Sanji. Será que isso é verdade? O Sanji mostrou uma capacidade muito grande. Evoluiu e mostrou que ele não é só um ser humano normal. Na verdade, isso tirou um pouco do mérito do Sanji, porque muita gente estava esperando, inclusive eu, que realmente ele fosse conseguir sem a ajuda dos dons naturais da sua família. Mas isso não aconteceu. O Sanji é praticamente uma máquina. Ele consegue consertar o seu corpo, ou seja, ele é extremamente resistente. Ele sofreu a mesma alteração corporal que os seus irmãos. E isso não é tão legal assim para a história, pelo menos no meu ponto de vista. Ele conseguiu uma força muito grande, ele enfrentou o Queen e ele mostrou que consegue ser tão forte ou até mais forte do que sem o traje de batalha, sem precisar usar aquela ajuda extra. É claro que nós somos o que somos e não podemos fugir disso, exatamente como o Sanji. Ele não pode fugir que é um Vinsmoke e um experimento da Germa. Mas pelo menos ele pode usar os seus poderes e habilidades da forma que ele bem entender sem a necessidade de seguir ordens, já que o Sanji não herdou aquela obediência cega e aquela falta de sentimento dos seus irmãos. Mesmo desperto, extremamente rápido e poderoso, capaz de aguentar duros golpes, nós temos que comparar os feitos do Sanji com os feitos do Zoro, para saber se realmente o Zoro foi superado ou não. Afinal, o Zoro sempre ficou um pouco à frente do Sanji em todos os momentos. Em alguns momentos, o Sanji realmente superou o Zoro. Mas e agora? Nesse período atual pós o ano, como é que isso vai ficar? Bom, para saber exatamente a resposta disso, primeiramente a gente tem que ver todos os feitos do Zoro, os mais épicos feitos que ele já fez até hoje. E isso a gente vai ver daqui a pouco. Então a resposta sobre o Sanji vem logo a seguir. Agora vem outro problema, outra polêmica que tem abalado a internet. O Zoro foi superado pelo Yamato. Se Yamato entrar no bando, ele será o segundo no comando, e não o Zoro. Para ajudar a deixar essa situação ainda mais complexa, eu trouxe mais um argumento que, por incrível que pareça, é um argumento que está ganhando força, que é o Zoro ter sido superado pela Nami. Sério, eu tenho que expressar que eu não acredito nem um pouco nisso, mas vamos analisar aqui no vídeo porque tem muita gente falando sobre isso. E por mais que eu ache absurdo, eu tenho que colocar aqui no vídeo, porque essas pessoas eventualmente podem assistir, podem cair aqui no vídeo, e aí a gente vai analisar se realmente é assim ou não. Vamos entrar agora nos feitos do Zoro. Vamos ver se algum desses candidatos a superar o Zoro tem esses dons. Jinbe, Sanji, Yamato e Nami não pararam 2 Yonkous ao mesmo tempo. É fato que todos eles têm o que é necessário para parar, pelo menos por um momento, um Yonkou. Jinbe, Sanji, Yamato e Nami têm o que é necessário para parar um Yonkou. Isso é fato. O Sanji fez isso lá em World Cake quando ele encarou a Big Mom. Tudo bem que ele não conseguiu causar nenhum dano, mas nós estamos falando de parar e não de nocautear. O Jinbe mostrou a sua bravura sobre a Big Mom também, mostrando a fraqueza da Big Mom para o mundo todo. E o ponto fraco do poder da Akuma no Mi da Big Mom é você não ter medo dela. O Jinbe, sem medo da Yonkou, não teve a sua alma nem a sua vida drenada. E Yamato lutou no X1 com o Kaido, parando o Kaido e causando danos. Talvez o Yamato aqui seja o que mais tenha causado danos a um Yonkou. Pelo menos entre todos esses concorrentes a superar o Sanji. E a Nami é uma questão que começou a ser levantada recentemente, porque ela agora tem o Zeus, que é um dos poderes da Big Mom. O Zeus é um Homie, uma espécie de ser vivo artificial criado por partes da alma da Big Mom junto com o poder da sua Akuma no Mi. Isso quer dizer que ele tem uma fração de poder da Yonkou. E a Nami, por conseguir controlar o tempo, tem o poder ideal nas suas mãos, já que ela consegue potencializar ainda mais o poder dos Zeus. E assim, ela deu uma nocauteada na Big Mom, que parou ela por alguns minutos. Isso é um fato extremamente notável e que com certeza tem que ser reconhecido.
Mas a Nami ainda está muito longe dos seus concorrentes. Apesar dela ter evoluído muito e ter ganhado um upgrade considerável, nós estamos falando do segundo mais forte dos chapéus de palha. E isso é um pouco absurdo. Ela está muito longe de chegar até lá. Tirando que o foco da Nami não é ser forte nem ser uma lutadora. Na verdade, ela nem gosta dos combates, ela prefere se ausentar deles. Dessa lista, o único que parou 2 Yonkous de uma única vez foi o Zoro. Tudo bem que nessa lista ele foi o único que teve essa oportunidade, mas eu duvido que a Nami, o Yamato, o Sanji ou o Jinbe conseguisse fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Com as suas lâminas, ele segurou um ataque do Kaido e da Big Mom. Eles combinaram seus ataques e os potencializaram. E o Zoro simplesmente aguentou tudo nas suas lâminas. Ele segurou, sofrendo grandes danos e fortes dores, mas ele segurou. E isso ninguém nunca tinha feito antes, a não ser os mais poderosos e os capitães. Isso já deixa o Zoro no topo dessa lista, mas ainda tem mais coisas. O Zoro lutou lado a lado com o Luffy, Kid e Law, e ele mostrou um nível de habilidade muito semelhante a eles, se colocando assim no mesmo nível dos mais fortes do mundo. Tirando isso, o Zoro causou um dano no Kaido, que até o momento ninguém ali presente, ou ninguém que estava enfrentando o Kaido, tinha conseguido. Por um breve momento ele superou todas as pessoas que estavam à sua volta, até mesmo o Luffy. Ele fez um corte tão profundo no Kaido que as cicatrizes causaram arrepios e lembranças do Oden. E algumas pessoas que não gostam do Zoro falaram que ele só conseguiu fazer isso graças à sua espada. Mas na verdade, um bom espadachim precisa de uma boa lâmina. Caso contrário, ele não vai conseguir usar todo o seu poder. E acontece que se você tem uma boa lâmina, como a Ema ou como a Shisui, você não vai conseguir usá-la se você não tiver poder. A Ema, por exemplo, drena haki do corpo humano, e se a pessoa não tiver uma força de vontade muito grande, além de um grande poder e habilidade, ele não vai conseguir manusear a espada. Isso mostra que o Zoro tem o que é preciso para conseguir controlar as lâminas mais poderosas do mundo. E usando o haki do armamento, observação e haki do rei, o Zoro foi capaz de causar ferimentos graves no Kaido e fazê-lo sentir fortes dores. Depois dos danos graves que o Zoro causou no Kaido, ele passou a ser atingido mais vezes por mais pessoas. É necessário um pouco de atenção aqui nessa parte, porque isso não quer dizer que foi o Zoro que enfraqueceu o Kaido, e sim que ele abriu as portas e mostrou que era possível ferir aquela fera. Isso pode ter até aumentado a confiança de todos que estavam ali presentes. E mesmo depois de ter feito o impossível, o Zoro ficou todo quebrado e voltou com o remédio do Chopper. Além disso, ele teve um adversário com mais de 1 bilhão. Ele enfrentou o King, de uma raça lendária, extremamente poderoso, e mais ou menos ali do mesmo nível do Katakuri. Pelo menos eles têm quase a mesma recompensa. Várias vezes foi esclarecido que ele usa a Haki do Rei, e o que era só suposição mostrou que o Zoro tem o que é necessário para fazer o que pouquíssimas pessoas no mundo de One Piece fazem. A Nami, o Jinbe e o Sanji até agora não têm Haki do Rei, nem essa capacidade de ser o melhor do mundo em alguma coisa. O Zoro mostra todos os dias que ainda falta muito para evoluir, mas como sempre, ele ainda é o segundo no bando. Se você gosta de esclarecimentos de One Piece, se inscreva no canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.